Ô Mili, o Júlio falou que não tem uma opinião ainda sobre o Rames. E sobre o Fluminense no Mundial? Pode ser que enfrente o time do Galhardo, que meteu 3-0 no Auckland City. No próximo rodada pega o Al-Ahly do Egito e se vencer, pega o Fluminense. O Fluminense está em vias de embarcar. A gente pode até, daqui a pouco vai ter imagens aí do tal do Aeroflu. O ônibus está indo para o aeroporto para o embarque. Seja dinizista ou não, a verdade é que tá, todo mundo tá louco para ter o jogo Diniz contra Guardiola. Diz aí. Sim. Sim, um jogo que pode acabar não acontecendo, né? A gente vai agora, o Al Ittihad vai jogar contra o Al Ahly. O Al Ahly é um time de conjunto, né? O Al Ittihad é um time que tem Fabinho, Romarinho. Aliás, o Romarinho, gente, a gente viu ele no Corinthians. Ele saiu muito jovem do Brasil, foi para fora. E aí você vê ele hoje, parece que ele usou aquele filtro de envelhecimento, sabe? Das redes sociais. É o mesmo Romarinho, mas com um filtro, com uma cara mais madura, um pouco mais de rugas. Curioso. Jogou muito hoje o Romarinho, inclusive. E do Benzema. Provavelmente, né? Não dá para saber. Vai ser um jogo duro, ao Ali e ao Ittihad. Mas a gente está agora com imagens do Aeroflu, é Olha as isso, né, imagens aí do Tidona? Aeroflu. Torcida do Flu. Então, aí vai ter esse jogo ao Ali e ao Ittihad para ver quem vai jogar com o Fluminense. A última vez que a gente vai ter essa mamata já na semifinal, né? Quem ganhar a Libertadores. Eu não sei se o Fluminense passa. Sabem como eu sou dinizista, né? Eu sou, depois da mãe do Diniz, eu sou a pessoa mais dinizista do mundo. Eu não sei se o Fluminense passa, porque é um time forte, tem o Kanté, né? Que também jogou muita bola hoje, é um time muito forte, e o Fluminense é o do jogo solto. Então pode ser que o Fluminense faça 3-0 nesse time, se for contra o Al-Ittihad, e pode ser que o Fluminense tome 3-0, entendeu? Tudo pode ser. Agora, eu realmente gostaria muito de ver esse encontro, gostaria que os céus ajudassem Guardiola, Diniz, duas escolas diametralmente opostas. Gostaria de ver o que vai acontecer. Ô, Júlio, você falou no começo, no seu destaque inicial, né, que pode estar se aproximando o momento de que um europeu ou sul-americano não vença o Mundial. Você acha que esse Mundial, essa edição, com esses times do Oriente Médio vitaminados, eles é o Mundial mais difícil dos últimos anos? Não, é porque eu acho que a gente já viu ao longo dos últimos anos como os times africanos ou asiáticos podem complicar o sul-americano. Beleza, isso aí já está visto, né? Está visto, está comprovado, isso tem acontecido e tal. A gente já viu também que o futebol sul-americano, por mais que a percepção geral seja, e eu falo com toda tranquilidade, de ser o cara que 20 anos atrás, ainda moleque, já achava que o futebol praticado no Brasil era outro. Eu sempre gostei muito de ver futebol europeu, que foi uma moda que pegou nos últimos 10, 15, né? Eu acho, por exemplo, que o futebol praticado aqui na década passada, na década retrasada, a primeira dos anos 2000, era um lixo completo, abismo, fundo do poço, desastre. Eu comentava jogos do Campeonato Brasileiro lá na Espanha, morava lá na Espanha, comentava jogos do Campeonato e assistia todos os jogos lá do Campeonato Espanhol, dos Campeonatos Europeus, não tinha filho, né? Assistia tudo. Cara, parecia outro esporte, outro esporte. Hoje eu já não vejo dessa maneira. Hoje eu tô vendo aqui Manchester United e Bayern de Munique, Manchester United e Bayern de Munique. E eu não acho que seja um jogo que fica tão para trás do jogo de Campeonato Brasileiro. Hoje, para mim, as coisas deram... Com essa coisa de técnicos estrangeiros, de alguns jogadores sendo repatriados e tal, eu acho que o futebol brasileiro deu um gás. Deu um gás. Eu discordo, por exemplo, do nosso colega Mauro César, que acha que nunca teve tão ruim. Eu discordo dele. Eu acho que o futebol brasileiro melhorou. E a prova não é uma prova cabal, assim, é uma provinha. Foram jogos bons de verdade, que o Flamengo fez contra o Liverpool, que o Palmeiras fez contra o Chelsea. Tem jogos bons aí que times sul-americanos fizeram contra europeus. Até porque o futebol europeu tá tudo muito concentrado em 3, 4 times. E o resto caiu também. O abismo abriu-se lá também, né?
Eu acho que deu uma equiparada. Dentro desse cenário, estamos pela primeira vez com um time não sul-americano com um jogador bom de verdade, assim. Jogador bom nível internacional. Porque a gente tinha times, o Al-Ahly do Egito, times de outros países, o próprio Al-Hilal, que no ano passado ganhou do Flamengo, com bons times, entrosados, ok, mas não de nível internacional. E dessa vez a gente tem um terceiro elemento, que é o Al-Ittihad, com jogadores de nível internacional. Possivelmente melhores do que os do Fluminense. Alguns, outros piores. O Ittihad começou muito bem a temporada. Depois caiu. O técnico foi mandado embora. Chegou o Gallardo, gente. Que todos os times brasileiros queriam. Todo mundo queria. Flamengo queria, Palmeiras queria. Todo mundo queria o Gallardo. O Gallardo é o técnico do Ittihad. Então o Ittihad tem um técnico que conhece, que sabe o que é futebol sul-americano. Que sabe o que é o Fluminense, sabe quem é o Cano. Não vai ser aquele técnico lá que chega lá e fala, deixa eu ver o vídeo desse cara aqui. Não. O Gallardo conhece o time do Fluminense. Isso é uma vantagem para o Ittihad. Quem é melhor, Benzema ou Cano? Gente, Benzema é o bola de ouro. Né? O Fabinho é jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. O Kanté é jogador campeão do mundo. O Marcelo Groi é goleiro de alto nível, do nível do Fábio. Aí outros jogadores não têm o mesmo nível. Aí eu vou concordar que outros jogadores não têm o mesmo nível, que o trabalho do Gallardo está no início e etc. Mas material humano, me alonguei, material humano o Ittihad tem para ganhar de qualquer time brasileiro e para ganhar de time europeu. O City, a gente deixa para conversar depois, né? Vamos ver quem vai jogar e a gente deixa para falar sobre o City mais para frente. Mas é o pior City dos últimos 4 anos. O pior momento do City dos últimos 4 anos é esse agora. É isso, Arnaldo, mas que cenário tétrico, o Fluminense não vai chegar nem perto, viu, Mili? Pode tirar o cavalinho da chuva diante disso aí que o Júlio falou. O Júlio está elaborando um cenário que afinal é impossível, né? Fluminense e Ittihad é impossível, eles se cruzam antes. Mas assim, de fato, eu acho assim, para o time brasileiro, primeiro, seguindo o raciocínio deles, antes era aquele pavor mexicano, né? Era sempre o pavor pegar o time mexicano. Não, putz, quando a gente cai com o sorteio, time mexicano, tal. Depois, às vezes, nem os mexicanos estavam ganhando com o CONCACAF mais. Alguns aprontaram né, o Tigres com o Palmeiras, né? Matando antes da final. Mas essa preocupação passou a ser geral, concordo com o Júlio. Não só com o time da CONCACAF. O time africano, o time asiático, o time da casa, né? Porque muitas vezes o que aconteceu foi não ser mais como era antigamente no Japão e ser em outras sedes, e ser, por exemplo, na Arábia, que hoje está o futebol mais forte, no Marrocos, como foi na temporada passada, né? Então, eu acho que a preocupação de avançar, de passar pelo primeiro jogo para o time brasileiro, eu acho que continua sendo a grande armadilha, porque a responsabilidade é quase total. Os times adversários estão cada vez mais nivelados e você muitas vezes está mirando no adversário europeu e nem chega lá, como aconteceu com o Flamengo na temporada passada, escancaradamente, desde que o Marcos Braz clamou aquele berro no vestiário. Não teve Real Madrid e Flamengo, como a Mili falou, pode ser que não tenha Fluminense e Manchester City. Eu concordo também com a análise sobre o Ittihad, e acho que é um adversário muito peculiar, porque é país sede. Para ser campeão, teria que jogar 4 partidas. Né? 4. É quase uma mini-copa. Enquanto os outros, sul-americanos ou europeus, jogam 2 partidas. Jogam uma semifinal e uma final. Então, acho que o Al-Ittihad pode sim, por todos... Desculpa, Arnaldo, achei que você tinha acabado. Não, vai você. Não, pode falar. Não, eu acho que em relação ao poderio do Al-Ittihad, eu acho que de fato ele pode atrapalhar, pode até chegar à final, pode até ser campeão, quem sabe. Eu acho que ele está nesse bolo. O City, o Júlio fala do pior momento, mas esse pior momento, esses 6 meses, eles sucedem o melhor momento, né? O melhor momento, a Tríplice Coroa, não foi há tanto tempo. E, de fato, começa a Liga Inglesa, cara, começa a Champions, essa carnificina, a gente sabe. É muita lesão,
algum erro na reformulação e tal. Então eu acho que para enfrentar o europeu no Mundial é sempre melhor enfrentar o inglês. O inglês é mais sobrecarregado, a liga é muito mais puxada. Quem menos liga, Copas ao mesmo tempo. Quem menos se importa. Exatamente. Então eu acho que, não coincidentemente, o Flamengo endureceu com o Liverpool, o Palmeiras com o Chelsea, o Corinthians ganhou do Chelsea, o São Paulo ganhou do Liverpool, né? Quem conseguiu o feito maior ali foi o Inter, que ganhou do Barcelona, do Ronaldinho. Mas, então, eu acho que existe uma chance para o Fluminense. Mas o Fluminense vai ter que jogar bem, muito bem, as duas partidas, senão ele morre na semifinal. Senão ele já morre na semifinal, porque eu acho que vai ser difícil. O que esse Mundial virou, e que não era, é que assim, a gente tem pouco a ganhar e muito a perder, né? Porque se você ser eliminado para um time na primeira fase, é um vexame, né? Mas você pode passar por isso e ter o vexame do Santos contra o Barcelona, que você ficava, eu estava torcendo para acabar logo o jogo, e parecia que ia ser 8-0, entendeu? Então tem tudo isso. Mas isso. Hoje, eu sei que a gente está contra o tempo, né, Tirone? Mas hoje eu acho que não é mais vexame perder na final. O Flamengo foi vexame perder ainda é final. Acho que ainda está no imaginário das pessoas. Claro. É gozação, mas eu acho que o Flamengo criou um problema para si próprio, né? Com a musiquinha do Marcos Braz, etc. Claro. Aí chega lá na hora do Mundial, depois de 45 dias de férias, descobre que o Al Hilal basicamente tinha ganhado da Argentina na Copa. Era a base, era o mesmo time ali, entendeu? Os caras tinham ganhado da Argentina, entendeu? Era praticamente o time, pô. Aí descobre, puxa, esse time aqui não é tão ruim assim, hein? Não é esse cara aí que meteu gol contra a Argentina, é ele mesmo, entendeu? E agora o Etihad tem o bola de ouro, gente. O Fluminense não tem o bola de ouro, né? Assim, acho que não é vexame perder, mas a gozação faz parte, tem que fazer mesmo, caso perca. Acho que tem jogo aí, Fluminense e Etihad tem jogo.